dia 20 pelo site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa é de R$70. O CNU oferece mais de 3.600 vagas na administração pública federal e os salários variam de R$4.000 a R$17.000. O Ministério da Agricultura e Pecuária investiga a morte de cerca de 600 cavalos em todo o país. A principal suspeita é o consumo de uma ração contaminada. O governo federal já determinou o recolhimento do produto fabricado pela Nutrata Nutrição Animal LTDA e suspendeu a venda diante do risco. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. O futebol está de luto. Morreu na madrugada de hoje Diogo Jota, atacante português do Liverpool aos 28 anos. O jogador da seleção portuguesa sofreu um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, junto com seu irmão André Silva, de 25 anos, que também faleceu. De acordo com a polícia local, o carro trafegava por uma rodovia federal da Espanha, perto de Sanabria, quando um dos pneus estourou, jogando o carro para fora da pista. O carro pegou fogo na sequência e André Silva e Diogo Silva não resistiram. Além de Diogo Jota, André Silva também era um jogador profissional e atuava atualmente na segunda divisão do futebol europeu. Daqui a pouco, informações do Guarani, que encaminhou a primeira contratação para a sequência da Série C. A tendência é que Renan Castro, lateral esquerdo que estava no Água Santa, seja o primeiro reforço na janela de julho. E a seleção brasileira de basquete feminino está nas quartas de final da Copa América. Com uma vitória dominante contra El Salvador, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo A e avança para a próxima fase. O placar da partida ficou em 106-49. Apenas Brasil e Estados Unidos têm 100% de aproveitamento no torneio. O Brasil tem 4 vitórias em 4 jogos e ainda aguarda o adversário das quartas de final. Como se classificou em primeiro no Grupo A, a seleção brasileira enfrenta o quarto do Grupo B. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. Acontece hoje o último treino do Palmeiras antes do jogo desta sexta-feira contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Abel Ferreira terá que definir os substitutos de Gomes e Piquerez, que estão suspensos para esta partida. O São Paulo já sabe quando voltará aos gramados. Será no dia 12 de julho, um sábado, contra o Flamengo. No Santos, a intensidade dos treinamentos é elogiada pelos jogadores, enquanto o Corinthians avança nas negociações pelo ponta Biel. O Monza selou nesta semana a venda de 80% da sua propriedade para uma empresa de investimento nos Estados Unidos. A negociação gira em torno de 30 milhões de euros. Isso significa o fim do domínio da família Berlusconi sobre o clube e a sua influência no futebol da Itália, marcante por décadas pelas mãos do falecido milionário. Foram 3 décadas como presidente do Milan e o Monza era de sua propriedade desde 2018.
Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que tem expectativa de regularizar a situação contratual ainda nesta semana. O presidente Marco Antônio Belin explicou que o atraso de 3 dias ocorreu em razão de bloqueios das contas da Macaca, mas que já está em trâmite o pagamento dos salários dos atletas. A Macaca entra em campo na próxima segunda-feira contra a equipe do Tombense. E o Comercial venceu o clássico Come Fogo 1-0 ontem à noite pela Copa Paulista no estádio Palma Travassos. O jogo em Ribeirão Preto teve o único gol marcado pelo atacante Felipe Rodrigues, ex-Botafogo, hein? Com o resultado, o Leão do Norte chega a 9 pontos na classificação, tem 100% de aproveitamento no grupo 2 e o rival amarga a lanterna da chave, apenas 1 ponto somado. A vitória fez o Comercial quebrar um jejum de 10 anos sem vitória no clássico. A última tinha sido no dia 6 de setembro de 2014, quando bateu o Pantera por 3-0, também pela Copa Paulista. João Fonseca está na 3ª rodada de Wimbledon. O brasileiro levou a melhor numa dura batalha e venceu o americano Jason Brooksby, número 101 da ATP. O jogo terminou em 3-1, 6-4, 5-7, 6-2 e 6-4 em 3 horas e 13 de jogo. O adversário será o chileno Nicolas Jarry, número 143, que despachou Leonard Tien, dos Estados Unidos. Esse será o primeiro confronto entre os sul-americanos em torneios ATP. E agora destaque de Carlão de Freitas, uma quinta-feira triste para a comunidade do futebol. Tudo bem, Carlão? Tudo bem, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Que notícia chocante, né? 28 anos, Diogo Jota, jogador de seleção, jogador da primeira prateleira, né? Do futebol europeu, acabou de ser campeão com Portugal na Liga das Nações. Que coisa maluca, né? Meu Deus do céu. E a gente que convive com o futebol, vira e mexe, tá ali, futebol inglês, né? O jogo do Liverpool, agora a Liga das Nações, vira e mexe está com o Cristiano Ronaldo, né? Na seleção de Portugal. E aí a gente se depara com um acidente terrível desse, né? Nossa, meu Deus do céu, aquelas coisas, aqueles carrões, né? Nossa, é absurdo, não sei a velocidade e tal, mas infelizmente o aficionado pelo futebol, né, pelo esporte, hoje está muito triste, porque é um jovem, né, um jovem que se vai com uma carreira gigante, né, uma carreira muito bonita, uma carreira vitoriosa, e a gente fica aqui, né, e mandando aí sempre energia positiva para a família, para os filhos, né, para a esposa, acabou de casar aí faz 11 dias, né, que se casou o Diogo Jota. Lembro agora há pouco assistindo Portugal e Espanha, né? Tava no auge, né? Coisa maluca. Foi campeão da Premier League em um mês, né, Carlão? Em um mês o Diogo Jota é campeão da Premier League com o Liverpool. Sim. E foi uma temporada que ele teve uma lesão, mas conseguiu voltar a tempo e voltou bem. Depois ele ganha a Nations League com a seleção de Portugal. Inclusive o Cristiano Ronaldo hoje fez um post muito bacana falando sobre como ele estava feliz nessa comemoração, porque ele estava prestes a se casar. E aí ele casa com... Inclusive a esposa dele é a mãe dos 3 filhos, né? Sim. Eles se casaram no último mês. E esse acidente fatal ao lado do irmão mais novo, né? Do irmão ainda. Ao lado do irmão mais novo. Família, meu Deus do céu, terrível, terrível. Então hoje é um dia muito triste para a comunidade de futebol. Aliás, até entrando aqui nas redes sociais dos times de Campinas, o Guarani Futebol Clube recebeu com grande tristeza a notícia da morte do atacante português Diogo Jota, do Liverpool, e seu irmão André Silva, meio-campista do Penafiel. O Guarani se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de equipe. O mundo do futebol está de luto pela partida precoce de 2 jovens talentos, publicou o Guarani aqui na sua rede social. E a Ponte Preta também se manifestou. A Associação Atlética Ponte Preta lamenta o falecimento do atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e do seu irmão André Silva, após um acidente de carro na Espanha. Aos familiares, amigos e fãs, nossos sentimentos. Então aqui os 2 times de Campinas, né, em união aqui, assim como todos os clubes de futebol, prestando aqui condolências à família do Diogo Jota e também do André Silva, mortos no acidente de carro nesta quinta-feira. Estamos no ar com o CBN Esportes. Você pode mandar a sua participação através do nosso WhatsApp 991869070, que a gente registra. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dip. Apresentação Júlio Nascimento. 11:13.
CBN Esportes Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa EPTV. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Prestes Maia está carregada do trevo Sérgio Mota até a Marginal do Pissarrão, sentido centro. No sentido oposto, sentido Santos Dumont, também tem excesso de veículos na saída da Avenida João Jorge, por conta de obras nesse trecho. Situação que acaba refletindo na Via Expressa Valdemar Pascoal, que tem lentidão desde a altura da Avenida General Carneiro até a chegada à Avenida Prefeito Faria Lima. Isso sentido Vila Industrial. Quem segue no sentido Bosque não encontra dificuldades. A Avenida João Jorge tem boa movimentação sentido centro. No sentido oposto, o ouvinte reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Prefeito Faria Lima tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN 1114. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, aqui atendendo os nossos ouvintes rapidamente pelo nosso WhatsApp. Que morte triste, Diogo Jota jogava muita bola. É verdade, né? Manda aqui o Edson, obrigado pela participação. O Diogo Jota era um jogador relevante, né? Dentro do Liverpool. Estava num momento muito positivo da carreira, tanto pela seleção quanto pelo clube inglês. Aliás, o Manchester United, que é o maior rival do Liverpool, também se manifestou aí, né? Acho que todo o futebol se reúne nesse momento. Eu lembro da Chape, né? Nossa. Como mobilizou o futebol, todos se uniram naquele momento. Acho que nessas horas não há rivalidade nenhuma. O Rodrigo tá perguntando aqui: estranho mais um dia sem futebol na Copa do Mundo. Estou mal acostumado. Já dá abstinência, velho. Amanhã volta e tem sabadão. Aí domingo folga. Vazio, folga. Folga no domingão e não tem Brasileirão ainda. Ainda que tem pra nós, ainda tem o Bugre, né? É verdade, Londrina. tem Série C. Tem Série C, mas não tem... Segundona tem a Macaca, aí no meio de semana acho que tem, aí tem mais Copa do Mundo. Aí tem terça e quarta, né? Copa do Mundo. E aí depois a final. E aí volta Campeonato Brasileiro. Tá com saudade do Brasileirão, Carlão? Eu sei, eu tô tão envolvido com a Copa do Mundo que eu dei uma esquecida no Brasileiro. Só que hoje a gente já tem notícias, né? Por exemplo, o retorno prematuro do Flamengo e do Botafogo, as datas das partidas de volta, né? Destes clubes já foram definidas, né? Dia 12 o Flamengo e São Paulo. Também no fim de semana, Vasco e Botafogo. Então a gente já começa aí a aquecer as turbinas pro retorno da Série A. É isso, mais uma perda prematura no futebol, assim como o Denner. Manda aqui o Wagner de Hortolândia, que Deus conforte o coração da família, bem lembrado, né? O Denner também chocou. Nossa, o Denner foi chocante. Chocou a todos nós, porque pela maneira como foi, né? 11h17, vamos com informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak tem os detalhes pra gente. O Palmeiras faz hoje os últimos preparativos antes do jogo desta sexta contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Abel Ferreira precisará definir os substitutos de Gustavo Gomes e Piquerez, que estão suspensos. Os favoritos às vagas são Michael e Vanderlan, mas uma mexida maior e até uma troca de esquema tático não podem ser descartadas. Dada a qualidade dos ingleses, será um duelo muito difícil e bastante competitivo na visão do atacante Vitor Roque.
Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade, e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. O São Paulo já tem data para o retorno aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrentará o Flamengo no dia 12 de julho, um sábado, às 4h30 da tarde, no estádio do Maracanã. Dentro de campo, os atacantes Lucas Moura e Ferreirinha seguiram no cronograma de transição física no gramado, após se recuperarem de lesões. O volante Luiz Gustavo, por outro lado, ainda faz trabalho sem impacto no campo, uma vez que se recupera de um tromboembolismo pulmonar. Entre os santistas, a retomada dos treinos tem sido elogiada pelos trabalhos intensos, como atesta o zagueiro João Basso em entrevista à TV do clube. Estamos trabalhando bem, estamos nos dedicando, o treino está sendo intenso, está sendo bem forte, para que a gente possa chegar bem preparado. A expectativa é de que Basso siga como titular ao lado de Luan Pérez quando os jogos do Brasileirão voltarem. No Corinthians, a busca pelo primeiro reforço para o segundo semestre do ano avançou nos últimos dias. O clube acertou as bases salariais com o ponta Biel, de 24 anos. O jogador, que já passou pelo Bahia e pelo Fluminense, pertence ao Sporting de Portugal, que aceita vendê-lo por cerca de 45 milhões de reais. Agora o alvinegro trabalha para tentar reduzir esse valor e aumentar o prazo para o pagamento. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Os torcedores já na ansiedade aí, né? E essa entrevista falando sobre o jogo do Palmeiras contra o Chelsea. Eu tava até comentando com o Carlão aqui, né? O que será que vai acontecer? Qual que vai ser o enredo do jogo, né? Será um Palmeiras esperando o Chelsea? Será um Palmeiras tentando jogar de igual para igual? O Flamengo, né, Carlão? Ele teve ali uma postura de agressividade. Agressiva. Apesar de o Chelsea ter feito 1-0, o Chelsea abre o placar no momento que o Flamengo era melhor, né? Teve ali uma falha defensiva, e aí o Flamengo manteve esse volume de jogo e conseguiu muitas oportunidades. Será que o Palmeiras vai mais ou menos nessa linha também? Eu acho que não. Até porque o Flamengo tem mais individualidades, né, que o Palmeiras. Eu acho que num jogo contra o Chelsea, o Flamengo tem até mais, como mostrou isso, condições de jogar pra cima, de jogar aquela famosa marcação alta, se impondo, e eu não acredito nisso com relação ao Palmeiras, até pela maneira, até pelo que representa o jogo, né? Um jogo que, se perder, tá fora. O Palmeiras não tem muito essa característica, né, de jogar já amassando, a não ser quando joga no Allianz Parque, mas dessa vez não vai ser. Mas eu não acredito nisso, eu acredito num Palmeiras esperando um pouquinho mais, apesar da defesa remendada também, mas eu acredito aí num duelo equilibrado. A gente se apega num Palmeiras competitivo, né? Eu acho que essa é a grande marca do Palmeiras, se não tem os talentos do Flamengo, mas tem a competitividade, que eu acho até melhor que a do Flamengo, por isso que em alguns campeonatos o Palmeiras até segue, tem vida longa, né, diferente do Flamengo em algumas ocasiões, mas eu acredito num jogo equilibrado, um jogo de estudos, Júlio, até por ser uma decisão, né, aquele jogo chato até nos primeiros minutos, mas depois as equipes vão se soltando, mas eu não creio num Palmeiras impositivo, não. O jogo vai ser muito, muito duro, desafiador aí pro time do Palmeiras. Carlão, vamos já mudar para Ponte Preta, né? Até porque depois do Repórter CBN a gente vai ter um convidado especial aqui para falar do Guarani. Mas eu quero falar da Ponte, até dando créditos aqui, né? Ontem o Eberlin falou com os nossos colegas da Bandeirantes para falar sobre o atraso salarial que nós noticiamos aqui na CBN ontem. É um atraso já de 3 dias, né? Porque o salário de maio deveria ser pago dentro do acordo com o elenco até o dia 30 de junho. E o Eberlin explicou que esse atraso ocorreu, seria pago na quinta-feira, mas ocorreu em razão de bloqueios das contas na Justiça. O Departamento Jurídico entrou em ação para esse desbloqueio, ele não é imediato, né? E aí, na conversa que ele teve com o elenco, ele pediu mais alguns dias para esse pagamento, mas ele garantiu que o elenco entendeu que não há nenhum montim, foi o termo que ele utilizou internamente, que o elenco compreendeu a situação e que o pagamento será feito ainda nessa semana. A expectativa, então, é que até sexta-feira seja efetuado o pagamento antes do jogo contra o Tombense. E uma outra informação é que o Luiz Felipe estava contratado, estava aqui em Campinas, jogador revelado pelo Vila Nova, jogou no Atlético Mineiro, pertence ao Mirassol, não vinha sendo aproveitado no Mirassol, ele já estava em Campinas, aí teve aquela reunião, Luiz Felipe, Brigatti técnico, para a apresentação, ele não estava feliz. O que foi, Luiz Felipe? Tá com algum problema? Eu não queria estar aqui, meu empresário me obrigou, mais ou menos isso, né?
Aí o João Brigatti, fico imaginando essa conversa, cara. Daquele jeito dele, obrigado, um abraço. Por favor. Então a Ponte anunciou a desistência do Luiz Felipe, estava contratado, mas o jogador disse que era uma imposição do empresário e a Ponte, não quer jogar, amigo, tem gente que quer. Eu tô imaginando essa resenha também, Não, porque ele pegou Brigatti e Berlim juntos na reunião. Nossa senhora. Ele disse que não queria jogar aqui. E teve coragem também. Foi corajoso. Foi corajoso, porque olha, um abraço. Duas figuras de personalidade muito forte, né? E imagina a resenha correndo solto e o Luiz Felipe pra baixo, assim, é o Brigatti ou o Berlim. Ô, rapaz, o que tá acontecendo? Eu não quero ficar, então, por favor, possa se retirar. A porta é serventia da casa. Mas a gente leva pelo lado da brincadeira, mas não é legal, né? Não é legal, porque era um jogador que poderia ajudar a Ponte precisa, né, de atacantes, é um elenco carente nesta posição, carente de qualidade também. E não quis ficar. Eu acho que isso tem muito a ver com a Série C, cara. Eu acho que a Série C ela é culpada de desistências, é culpada de não segurar jogadores, né? Isso no caso dos dois aqui de Campinas, né? Agora o assunto é a Ponte. Quando fala em Série C, você pode colocar a camisa da Ponte, do Guarani, do Manchester City. Série C é Série C, é terrível. Então, por isso, às vezes o jogador, ele sai de um Mirassol na Série A, jogador que também teve passagens pelo Atlético Mineiro, por mais que a Ponte tenha uma certa grife, mas hoje ela está no terceiro escalão do futebol brasileiro. Isso acaba inibindo qualquer jogador, né? E de repente, se no meio do caminho houve uma outra proposta, isso tira aí realmente o foco do atleta. Eu acho que por isso ele declinou do convite da Macaca. Então o Luiz Felipe não reforça mais o time da Ponte. Tem esse duelo contra o Tombense, Carlão. A Ponte, depois de um bom tempo, sem desfalques, né? Então o técnico Alberto Valentim vai poder montar o time que ele entende como ideal. A expectativa é que o Elvis volte a ter minutos. Não sabemos ainda se como titular. A Ponte não abriu treinos essa semana, mas mesmo assim começaram no banco, diferente do jogo contra o Maringá. O Valentim explicou que aquele jogo contra o Maringá foi exclusivamente por uma questão de característica do adversário, né? Muita intensidade do time do Maringá, e por isso o Elvis ficou no banco de reserva. Eu acho que o Elvis ele vai ter que entender esta postura do Alberto, não só do Alberto, mas de outros treinadores também, porque vai ser difícil pro Elvis, né? Série C, jogo fora de casa, gramado ruim, o adversário chegando à madeira, não é um jogo que se encaixa pro Elvis. Agora, segunda-feira não, segunda-feira a Ponte precisa do Elvis. Eu entraria com o Elvis como titular. Mas Carlão, tá louco? Contra o Maringá você até entendeu o que o Alberto fez? Eu entendi. E eu acho que daqui pra frente vai ser assim. Fora de casa, dificilmente o Elvis vai atuar como titular. Ao contrário das partidas em Campinas, que eu acho necessária a presença do Elvis entre os 11, né, que vão começar o jogo. Agora, jogo difícil, a Ponte entra com essa baita pressão, mesmo tendo vencido o Maringá e respirado na vice-liderança e flertou com a primeira colocação também, mas é um jogo em que a Ponte vai ter que provar muita coisa, né? Não só o nível de atuação, mas em termos de resultado também. O próprio Alberto Valentim com alguma mudança de característica na equipe, para que a Ponte vença sem correr riscos, porque se ela perder, mesmo ocupando a vice-liderança, volta aquele ambiente de pressão em virtude dos fracassos diante do seu torcedor. Com relação aos salários, o Júlio, já está errado, né? Atrasar, já é errada a maneira que a Ponte estabelece, né, os pagamentos, mas os jogadores aceitam. Agora, se tem algo positivo nesta situação, eu acho que é a sinceridade, né? O presidente foi à imprensa, falou que realmente o salário está atrasado, disse o porquê que o salário está atrasado e que isso está sendo conversado com o atleta. Então, pelo menos se está sendo conversado e se está sendo mostrado, jogado às claras com os jogadores, menos mal, né? O jogador de futebol, ele gosta dessa coisa do olho no olho. E se a Ponte está adotando essa tática da sinceridade, da verdade, da lealdade, o jogador, ele, pelo menos contra o Maringá, deu a entender que os jogadores acataram. E que seja assim contra o Tombense. Que seja assim não, que os pagamentos sejam efetuados, né, até sexta-feira, como prometeu o Eberlin, e aí sim os jogadores terem tranquilidade no enfrentamento contra o time mineiro. Não vai ser nada fácil, até porque o Tombense também precisa da vitória, né? E até estava trocando uma ideia com o pessoal que cobre o Tombense.
já é existe uma pressão já em cima da comissão técnica, porque já são 5 rodadas sem vencer, e hoje Tombense tem uma briga aí de permanência, né? Diferente do Campeonato da Ponte. Então, juntando esses dois aspectos, um time que tá brigando, que admite que a realidade é a permanência contra um time que hoje é o vice-líder, jogando em casa e precisa responder à torcida nos jogos dentro de casa, eu acho que o Valentim sabe a responsabilidade que tem de conseguir um resultado no Majestoso. Não dá pra subir, Carlão, sem ser efetivo dentro de casa. Não tem jeito. Eu acho que não tem como fugir muito disso. É inviável. Essa coisa de, joga bem fora de casa, é legal, que permaneça com essa postura, mas a gente tem falado sempre aqui, não é todo dia que você vai vencer fora de casa. Fora de casa é difícil, a torcida contra, a arbitragem, a qualidade do adversário que vem pra cima, hora ou outra você vai beliscar pontinhos, mas na hora do agora, na hora do funil, vai ser complicado buscar pontos longe do Majestoso. O Tombense teve uma Série B que surpreendeu aqui, veio aqui e venceu a Ponte. A Ponte tem uma história de permanência na Série B de 2023, né? Isso. Com o gol do Elvis lá em cima do goleiro Felipe. E a Ponte permaneceu com aquele resultado. Mas em Campinas o Tombense já surpreendeu a Ponte. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, não tem muito o que inventar para esse jogo. A gente já sabe que o Tombense vem para jogar no erro da Ponte, vem para explorar esse possível nervosismo do torcedor, porque o torcedor anseia de boas apresentações da Ponte jogando em Campinas. Então é aquele famoso jogo complicado, mas a Ponte tem mais do que a obrigação de vencer essa partida para se consolidar entre os primeiros colocados, encaminhar realmente a classificação e dar um basta, né? Nessa nhaca que é jogar no estádio Moisés Lucarelli, pô. Tá louco. Tá na hora já. Pô, dentro de casa, né, Júlio? Não há campanha que resista. Se não ganhar em casa, o objetivo não vai ser concretizado. Não tem jeito. A Ponte tem que arrumar alguma estratégia para voltar a vencer em casa, para jogar bem e para ter uma campanha ainda mais consistente. Bom dia, CBN. Meu nome é Valmir, cidade de Hortolândia. Tá explicada a queda no rendimento da Ponte. O nosso 12º jogador está atrasado. Manda aqui o Valmir. Exatamente, né? Até o Eberlin diz que ele acha que os jogadores corresponderam contra o Maringá, correram, que ele não tem visto uma resposta negativa dentro de campo, mas qualquer profissional fica apreensivo. Não tem jeito, Júlio. Então até o pagode cair lá, o jogador fica, e aí, presidente? E aí, diretoria? Pô, entra no aplicativo lá. O cara tem compromisso, a esposa tá lá em casa cobrando, então... É bom ressaltar que é o primeiro atraso da Ponte no ano. Sim. Desde outubro é o primeiro atraso da Ponte. As contas estavam em dia nessa temporada dentro do acordo aí que eles fizeram. Mas é claro que essa situação sempre gera um desconforto com os atletas. Não tem como fugir disso. 11h30. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações e participações aqui no nosso CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quinta-feira, 3 de julho de 2025. O presidente Lula afirmou que fazer parte do Mercosul protege os países do bloco. A declaração do brasileiro se opõe ao discurso do presidente da Argentina, Javier Milei. Na avaliação do argentino, as ações conjuntas do grupo prejudicaram a maior parte dos cidadãos dos países integrantes do bloco sul-americano. O brasileiro participa da reunião da cúpula do Mercosul em Buenos Aires. Ao fim do encontro, Lula vai receber de Milei o comando do bloco. O presidente brasileiro vai comandar o grupo pelos próximos 6 meses.
Clínicas de estética, farmácias de manipulação e distribuidoras de produtos médicos e cosméticos são alvos de uma operação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa conta com o apoio das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais para inspecionar os estabelecimentos. A ação é realizada no Distrito Federal, em São Paulo, no Amazonas, no Piauí e no Ceará. Um dos principais objetivos é reduzir riscos à saúde dos consumidores. Os fiscais já identificaram itens sem registro ou vencidos, produtos injetáveis vendidos irregularmente como cosméticos e materiais de uso único sendo reutilizados, o que pode causar infecções. O número de casos de síndrome respiratória grave permanece em níveis elevados na maior parte do país, é o que mostra o boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado hoje. Por outro lado, o levantamento aponta para indícios de queda ou interrupção do crescimento de ocorrências associadas à influenza A em estados das regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste. Os dados são da semana de 22 a 28 de junho. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informação de Brasília com Gabriela Echenique. Marcela, em mais uma ameaça, mesmo que indireta, de deixar o Mercosul, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que os países precisam de mais liberdade e não podem se submeter a uma cortina de ferro como hoje. Milei teceu várias críticas em relação às regras do atual bloco, cobrou mais abertura econômica e diz que a Argentina não pode esperar mais e que fará isso junto ou sozinha, se necessário. Milei quer mais flexibilidade nessas regras do bloco para fazer comércio com outros países. Ele passou a presidência pró-tempore do Mercosul ao Brasil e disse que espera que Lula dê prosseguimento às reformas iniciadas por Milei, incluindo o combate ao crime organizado. O presidente argentino chegou a citar facções brasileiras e disse que o PCC e o Comando Vermelho se expandiram por todo o Mercosul e que, se isso se concretizar, toda a região estará em perigo. Ele disse ainda que não dá para fazer vista grossa às detenções ilegais que acontecem na Venezuela e exigiu a liberdade desses cidadãos. O presidente Lula também defendeu o combate ao crime organizado no discurso, cobrou uma atuação conjunta dos países e não citou a situação da Venezuela. Marcela. Obrigada, Gabriela Echenique. No horário de Brasília, 11h35. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira começou com o pé direito na Copa América de Vôlei Feminino, comandada por Marcos Miranda. A equipe sub-23 venceu a Venezuela por 3-0 com parciais de 25-12, 25-16, 27-25 no ginásio Divino Braga, em Betim. O destaque da partida foi Ana Rudiger, reforço do Minas para a próxima temporada, que anotou 16 pontos. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença.
Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h38, estamos de volta aqui com o nosso CBN Sports. Carlão de Freitas recebendo um convidado especial aqui para falar sobre o Guarani Futebol Clube. O presidente do Bugre, Rômulo Amaro, está com a gente aqui para debater assuntos importantes envolvendo o Guarani neste momento de reabilitação, momento positivo de recuperação dentro da Série C. Afinal de contas, são 3 vitórias seguidas, o que deixa a torcida novamente muito esperançosa sobre essa campanha. Tudo bem, Rômulo? Bom dia para você. Bom dia, Júlio. Bom dia, Nação Bugrina. É um prazer poder falar do Guarani com vocês. Sempre uma honra, né? Em um momento importante, né, Rômulo, de recuperação, né? O Guarani fez esforços na última janela, foram 9 contratações, todos já entraram em campo e, juntamente com os demais que já estavam no grupo, o Guarani vem numa sequência muito positiva. E esses reforços já fazendo a diferença, né? A gente viu no último jogo, por exemplo, gol do Bruno Santos com assistência do Cicinho. No outro jogo, já o Bruno Santos também já havia participado com gols importantes. Como é que vocês da diretoria têm enxergado essa crescente do Guarani no campeonato? Júlio, a gente entende assim, o momento era necessário, né? De que as mudanças fossem executadas e eu acho que a gente teve essa percepção no momento correto e graças a Deus, cara, e há muito trabalho, a gente tem conseguido evoluir com os resultados. A gente está com o pé bem no chão, a gente sabe que não tem nada ganho ainda, tem uma longa caminhada pela frente, mas a gente acredita que o caminho está trilhado por positivo. E isso aqui internamente tem refletido muito bem dentro do interior aqui do Brinco de Ouro da Princesa, cara. O momento é muito positivo, o ambiente é muito bom, é muito saudável, a comissão técnica também muito satisfeita com o desempenho do time, todo mundo focado e não tem outro pensamento aqui dentro a não ser a classificação entre os 8 agora. Carlão de Freitas, presidente do Guarani, está com a gente. Carlão. Ô, Rômulo, bom dia, prazer falar contigo. Como o futebol é cíclico, né? Outro dia nós estávamos conversando aqui nas dependências da emissora e o Guarani num mau momento, muitas cobranças, incertezas, né? E você me pegou num cantinho e disse, Carlão, vai chegar gente boa e o Guarani vai melhorar. Eu falei, pô, Romão, seria legal, assim a gente espera, né? Só que à medida que a boa fase vem, as propostas chegam, né, Rômulo? E como que o Guarani se cerca, né? Como se cercar sendo um clube de Série C, que eu falo, né? O problema dessa maldita Série C é que os clubes ficam vulneráveis, né? Propostas de Série B, de Série A chegam e fica difícil concorrer. E como que o Guarani se cerca com esse tipo de pressão dos clubes que disputam divisões maiores? Carlão, prazer falar com você, cara. Exatamente, a gente está enfrentando bastante sondagem, bastante propostas para saída de jogadores que estão mostrando um bom desempenho, né? A gente não conseguiu segurar o Bilu, chegamos a conversar em relação financeiramente com ele, mas a cabeça dele já estava dentro do Juventude. Ele falou assim, Romulo, eu quero jogar a Série A, cara, não tem dinheiro que vai me tirar, eu quero jogar a Série A, é um sonho meu jogar a Série A e essa oportunidade eu não vou deixar passar. E a gente não pode também impedir o jogador de realizar esse sonho, né, cara? O contrato dele não tinha nenhuma cláusula de segurança para que ele ficasse, sendo time de Série A ele poderia sair, e a gente não teve como segurar. O Natan foi da mesma forma, ele era um empréstimo, não tinha cláusula de direito de compra, ele também vai para um outro clube, a gente também puxou ele para conversar, tentamos segurar, mas não teve o que fazer. E agora o resto a gente está conseguindo blindar, cara, dentro de uma possibilidade muito positiva de evolução. O time está fechado, está todo mundo com pensamento já no jogo contra o Londrina, e daqui para frente a gente só pensa em classificação.
Opa, maravilha. O Guarani... Alô. Opa, Rômulo, Foi. tivemos aqui um corte, mas já estamos de volta. Agora, Rômulo, em relação a essa janela, né? O que vocês estão pretendendo, né? Até nós temos a informação que o Renan Castro, lateral aí, que estava no Água Santa, é um nome que está no radar do Guarani, numa possibilidade aí de reforçar o time. Como é que vai ser a atuação do Guarani nessa janela? Depois de um Guarani muito ativo na janela de junho com 9 reforços, o que o torcedor pode esperar de julho, exatamente? A gente tem acompanhado, sim, essa janela a gente vai efetivar pelo menos 3 contratações. Então a gente pensa, o Renan é um nome sim que nos interessa, a gente tem conversado com eles, não acho que não é segredo, né? Sim. A gente não tem nenhum contrato assinado ainda, mas existe o interesse sim, inclusive é um pedido da comissão técnica, o nome dele. A gente tem olhado também a beirada, o atacante de beirada, e possivelmente 2 atacantes de beiradas ou mais um volante. Essa é a intenção do Guarani nessa primeira janela. E o Farney está conversando, está procurando, está bem ativo, prestando bastante atenção nas movimentações de mercado, e eu acho que a gente consegue sim anunciar já logo por início da competição aí mais duas ou 3 contratações. Maravilha, né? Até um nome importante, né, Carlão, que a gente vinha falando também, né? Sem dúvida. Vou conversar com o Rômulo. Outro dia nós falávamos aqui, né, Rômulo, da tradição do Guarani, não só em revelar atacantes, né? A história está aí e mostra, né, a competência do Guarani em revelar atacantes, em revelar camisas 10 e projetar também camisas 10. Mas impressionante como mesmo nestes últimos anos de dificuldade, o Guarani com criatividade e com competência, porque ir ao mercado e contratar Yuri Tanque e render aquilo que rendeu. Caio Dantas já era um cara já famoso, mesmo assim correspondeu. E agora vem o tal do Brunão aí, o Tigrinho marcando gols. E é um cara que ele pode conduzir o Guarani para essa classificação, né, Rômulo? Carlão, você não acredita como ele está se sentindo bem aqui no Guarani. Inclusive no final do jogo, cara, que ele fez aquele gol, que ele se jogou. Eu acho que ele é o perfil de centroavante que a gente estava precisando e que o mercado olha muito, né? É aquele cara que se joga na bola. Se você ver o primeiro gol que ele fez, ele se jogou, cara, no chão, dentro da pequena área com a cabeça. Então é gol de centroavante mesmo, né? E esse último gol que ele fez foi no mesmo modelo. E ele está muito feliz no Guarani, cara. Eu fiquei muito satisfeito em ver uma declaração que ele deu dentro do vestiário no final do jogo. Ele até se emocionou, dizendo que ele foi muito abraçado aqui, que ele se sentiu como se ele estivesse numa família, apesar do pouco tempo de convivência. Mas ele está muito bem adaptado, está muito feliz, e a gente vai continuar cultivando esse ambiente positivo aqui, todo mundo no mesmo pensamento, de classificação, e com muita fé em Deus, com muita oração, e muito trabalho, cara. E é assim que a gente vai conseguir fechar essa classificação. É isso, Rômulo. O Guarani tem aí agora pela frente mais um compromisso difícil, né, contra o Londrina. A gente tem falado muito sobre essa campanha de recuperação e internamente o que vocês discutem, qual tem sido o planejamento de vocês? É um planejamento jogo a jogo ou o Guarani já traça essa ideia de ter o acesso como principal objetivo? Como é que tem sido discutido essa questão de planejamento para a sequência do campeonato, Rômulo? Ô, Júlio, a gente pensa jogo a jogo, tá, cara? Porque, conforme eu falei no início da entrevista, a gente não tem nada ganho ainda, a gente ainda luta para estar entre os 8, nós estamos muito próximos e o nosso objetivo é estar entre os 8. Então, a gente está trabalhando com foco dentro de jogo a jogo. Então, agora o nosso objetivo, o próximo foco nosso, o próximo objetivo nosso é o jogo contra o Londrina. Então, a gente está treinando muito forte, o pensamento é ir para lá para buscar a vitória, realmente, contra o Londrina. A gente sabe que vai ser um desafio muito grande, mas o Marcelo Fernandes, o Cupertino, o Elano, está todo mundo muito focado e os jogadores sabem da dificuldade e sabem também do desafio. Ali é a nossa ideia de entrar definitivamente dentro do G8 e não sair mais, cara. Esse é o pensamento que nós temos hoje. Ô Rômulo, até pra gente já aqui, né, Carlão? A gente já vai pra reta final da entrevista. Muitos torcedores nos perguntam sobre a atualização de SAF, né? Como é que tá essa situação? Se o Guarani
trabalha com uma data aí para de repente bater o martelo, se já tem propostas, o que você pode passar para os torcedores do Guarani, tudo que envolve a situação atual da SAF, Rômulo? Júlio, esse é um processo que ainda está em andamento, mas a gente não conseguiu finalizar ainda a questão do estatuto, da alteração do estatuto. Já foi aprovado a alteração do estatuto, mas ainda falta uma última assembleia para a gente definir alguns detalhes que foram colocados na última reunião. Mas a gente tendo a finalização dessa assembleia fechado realmente a alteração dentro do estatuto, aí nós vamos começar a receber as propostas. Hoje a gente não pode receber as propostas deles. A gente sabe que já tem propostas em andamento, já tem 2 ou 3 interessados na SAF do Guarani, e a ideia nossa é que evoluir com isso sim. Então o torcedor pode ficar tranquilo no quesito de que será muito bem analisado e só será aprovada a SAF tanto pelo Conselho Deliberativo quanto pelos sócios, se realmente for uma proposta bem interessante para o Guarani. E é isso que a gente está buscando e trabalhando. Por isso que a gente não vai fazer nada às pressas. Nós vamos fazer isso com muita cautela e com muita dedicação para que seja o melhor para o Guarani. Perfeitamente. Ô, Rômulo, só para fechar da minha parte, né, a gente porque aqui ninguém gosta de trabalhar em jogo de Série C, né, porque não é fácil não, mas é o que temos para o momento. E como é que tá aí? Porque ultimamente algumas notícias envolvendo o rival não são tão boas na parte financeira. E como é que tá aí? Tá tudo certinho? A gente precisa vigiar aí, porque não dá para ficar em Série C ano que vem não, Rômulo. Pelo amor de Deus, bate na madeira, Carlão. Isso não vai acontecer não, cara. Aqui tá tudo, a gente está conseguindo controlar dentro das nossas possibilidades. Os salários estão em dia, as premiações estão em dia. A gente às vezes enfrenta um desencaixe aí ou outro, mas isso faz parte do jogo, isso é questão de dias, né, cara? E às vezes não consegue finalizar tudo dentro do mesmo dia, mas não passa da semana, e isso a gente está garantindo isso para os atletas, para a comissão técnica, para os próprios funcionários do Guarani, para que a gente tenha aí, mostre que nós estamos realmente confiantes no projeto e que nós vamos conseguir passar por essa fase, cara. O Guarani não pode ficar nesse momento, é um momento, é passageiro isso. Eu tenho plena convicção de que nós vamos conseguir, porque o trabalho está sendo muito feito, as pessoas que estão aqui são pessoas sérias, as intenções são muito boas, e é isso que Deus está olhando por nós aqui, Ele está nos dando essa oportunidade e nós vamos conseguir, cara. Maravilha, Rômulo, sempre uma honra tê-lo aqui na CBN, volte mais vezes para continuar essa comunicação importante com o torcedor do Guarani. Ó, torcedor do Guarani não para de falar aqui, cadê o Ryuta na Série C? O japonês caiu nas graças, hein? Caiu nas graças, viu, Romão? Esse japonês, eu vou falar pra você, cara. Mas ele entrou muito bem no segundo tempo na Copinha Paulista e a gente já tem monitorado ele dentro dos treinos. O que nos preocupa um pouco é que a estatura dele é muito baixa, ele é muito pequeno, mas ele está mostrando evoluções, cara, e a gente, dentro da necessidade, nós vamos usar ele sim, com certeza. O Marcelo tem observado ele nos treinamentos, ele treina como profissional, e dentro de uma possibilidade, tendo a necessidade, nós vamos usar ele sim, com certeza. Valeu, Rômulo, grande abraço, até uma próxima, viu? Um abraço, muito obrigado, estou à disposição, viu, Carlão, Júlio, quando vocês quiserem. É só ligar. Valeu. Um abraço à Nação Bugrina. Contem com a gente, tá? Apoiem o Guarani Futebol Clube. Nós temos aí a necessidade da torcida, que é o nosso maior patrimônio, está com a gente nesse momento. Muito obrigado. Bom dia. Boa, valeu. Rômulo Amaro, presidente do Guarani, com a gente aqui dentro do CBN Esportes. Importante a participação do presidente do Guarani e um assunto relevante aí. Assuntos relevantes, né, Carlão? Primeiro, o Renan Castro deve ser oficializado aí de fato como lateral do Guarani. Tá tudo encaminhado com ele, 29 anos, para ser a sombra do Emerson. Não significa que o Emerson esteja saindo, e sim para acirrar essa disputa. O Guarani não conseguiu encontrar um substituto, né? Até investiu no Vitinho, mas o Vitinho começou a trabalhar e a própria comissão técnica avaliou que é um jogador mais agudo, né? Um jogador de ataque, um jogador para atuar mais na segunda linha do que propriamente um lateral. Então traz aí uma sombra pro Emerson e também já meio que se resguardando caso as propostas apareçam. Não tem jeito, você viu o Rômulo falando aí, Júlio.
Chega uma proposta de Série B, a do Natan foi pior ainda, porque o Guarani nem é dono do atleta, não teve nem poder de decisão praticamente. Mas não deixa de ser uma proposta tentadora, né? Uma Série B de um clube que está brigando pelo acesso, que foi o Remo. Agora, quando vem propostas de Série A, não dá nem pra conversar. O cara quer disputar a Série A, 2, 3 golzinhos pela Série A, valoriza demais. De repente, numa campanha de recuperação, o Bilu faça parte de uma permanência do Juventude no Brasileirão. Então, tudo isso seduz o atleta. Por isso que essa bendita Série C, ela tem que passar de passagem aqui por Campinas, né? Que o Guarani consiga entrar no bloco dos 8 primeiros e se fixar, né, permanecer consistente nos jogos em casa, fora também beliscar pontos. Agora tem um desafio fora de casa, que aí a gente vai perceber qual é a força desse novo Guarani, né, pós-janela, e contra o Londrina, que é um candidato também, e a gente fica atento com relação à Ponte, porque Série C é muito complicado em termos de investimento, os jogadores não se interessam. Tivemos aí o caso do Luiz Felipe lá no Moisés Zucarelli, a situação do Bilu chegando proposta do Juventude, ele não querendo nem conversar com a diretoria do Guarani de uma possível permanência. Então, por isso, os nossos clubes têm que sair desta Série C o mais rápido possível, de preferência já nesta temporada 2025. Então, a gente faz aí esse sinal de alerta, salários em dia e tal, para que tudo navegue em águas calmas, para o Guarani ter força aí para brigar pelo acesso. É isso, Carlão de Freitas, 11 horas e 54 minutos. A gente tem aqui alguns minutos ainda para atender os nossos ouvintes. Se manifestando aqui através do nosso WhatsApp, 998699070, 998699070. Tá chegando a hora do Mundial de Clubes. Manda aqui o Ricardo: Palmeiras vai surpreender, vai ser 2-1 para o Verde. Mas, Júlio, eu acho assim, é um Chelsea que a gente pode até considerar favorito, e até pelos desfalques do Palmeiras, eu não entendo que o Palmeiras deverá começar o jogo tomando a iniciativa. Mas não é nenhum absurdo o Palmeiras se classificar. Tá muito dentro do propósito, é um duelo muito equilibrado. O Palmeiras tem competência, sim, para vencer o Chelsea, para encarar o Chelsea de igual para igual. Mas eu acho que antes da partida, para apostar assim, o favoritismo é o time inglês. Agora, favorito ganha campeonato? Prova que não, né? Nem sempre. A Copa do Mundo prova que não. Então, não quer dizer nada. O City foi pra casa já, né? O Porto era favorito no grupo do Palmeiras. Favoritismo é pra gente conversar aqui. É pra conjecturar. Conjecturar, tomar uma geladinha no botequim e falar do favoritismo, preencher página de jornal. Agora, a hora que o melão rola, não tem essa não. Se você não jogar, se você não colocar a qualidade em prática, não consegue a vitória, mesmo sendo mais forte. É isso. Bom dia, como o Corinthians consegue contratar devendo para todo mundo? Também não Pergunta sei. Aqui. Eu queria saber. O nosso ouvinte, final do telefone 1701. Aí daqui a pouco vai lá e explode mais um caso. As Corinthians contratou o do Memphis, né, Julião? E não conseguiu pagar. Era aquela coisa da pedra cantada, né? Pelo acordo que foi feito, pela situação financeira que o Corinthians vive. Até que o Memphis se apresentou, o Corinthians conseguiu quitar aí a dívida, mas é um absurdo o contrato do Memphis, né? O que ele pode render também de problemas internos, né? Problemas dentro do vestiário, é uma enormidade. Se o Corinthians estivesse numa situação plena financeira, com certeza o Memphis seria uma contratação apoiada, né, por aficionados do Corinthians, mas dessa maneira, prometendo coisa que não pode cumprir, aí fica difícil. Acho que o Corinthians às vezes se enrola nisso. Bom dia, amigos da CBN. O Guarani precisava contratar lateral direito, porque os reservas do Cicinho não conseguem jogar nem a Copa Paulista. Abraço, JP de Moraes. O Lucas Justen e o JP Galvão, principalmente o JP Galvão, bem vaiados no jogo do Guarani na Copa Paulista, né? Então, é um momento de baixa desses dois jogadores, né? Se a torcida já tá pegando no pé na Copa Paulista, numa Série C... entra a parte financeira, né? Porque a diretoria, ela fez investimento, o Cicinho é um investimento que está dando certo e acho que vai dar na sequência da Série C. Mas você faz investimento em 2 jogadores e os 2 não correspondem, aí você é obrigado a investir em mais um, ou seja, não há cofre que aguente, né? Por isso que tem que ser assertivo na hora de contratar. Traçar um perfil do atleta, não é toda hora que vai acertar em contratação, mas na hora de avaliar, na hora de traçar o perfil, tem que ser assim, minucioso para que não cometa erros. É isso, Manda aqui o bom dia, JN, Carlão, Lupe, onde quer que esteja, tamo junto, Fábio também.
Hoje só queria lamentar a morte do jovem jogador de Portugal, de seu irmão, deixou 3 filhos, era casado há 11 dias. Não dá para mensurar essa dor, que Deus conforte a todos, infelizmente, é a única certeza da vida, que um dia partiremos. Manda aqui o Cristiano Salvione. Uma notícia que deixou todo mundo muito triste, né, para baixo, assim, no mundo do futebol. E até, Carlão, pensando em Copa do Mundo, né? A FIFA não se manifestou, acho que teremos, né? Teremos muitas homenagens. Mas a minha preocupação Carlão, com o emocional de alguns jogadores, por exemplo. Quase todo time tem alguém muito próximo alguém que era muito próximo do Diogo Jota. Sim. Por exemplo, Pedro Neto no Chelsea. Você tem PSG, né? No Al Hilal, por exemplo, o João Cancelo, que era muito próximo dele, inclusive companheiro de seleção portuguesa. Enfim, isso afeta, claro que afeta. Muita gente ali próxima dele. O emocional, os caras que eram ligados. Quem não já fica abalado, né? Porque o futebol ele é tão global que a gente acompanha o Diogo Jota praticamente todo final de semana na televisão, e esses atletas eles se tornam tão próximos da gente, né? E quando tem uma notícia dessa, a gente fica muito abalado. Imagine o cara que convive com ele, que trabalha com ele, que conquistou com ele, que viveu dias maravilhosos, dias não tão bons. É uma baixa, isso vai impactar sim no desempenho de atletas, porque dos conhecidos, dos parceiros do Diogo, não é fácil não. É por isso que a gente fala, né? Aqui a gente tem que realmente fazer a nossa missão, cumprir bem, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e o Diogo Jota estava no auge da vida pessoal 28 anos. No auge da vida profissional e pessoal. Vivendo bem pessoal também, 3 filhos, conquistando. Isso, a gente lamenta muito. Que horas é o jogo do Palmeiras? Pergunta aqui o Serginho. O Palmeiras é às 10 horas da manhã. 22 às 10 da noite. 4 horas da tarde temos Fluminense e o Palmeiras à noite. Pô, tá chegando uma bomba aqui. Será que é? Você viu? Você chegou a ver ali? Vi. Não, mas acho que é fake isso aqui, não é possível. Calma aí. Acho que... Não é não. Mas que não deixa de ser... O colega mandou aqui um Tite no Botafogo aqui, eu fui mas conferir. Não deixaria de ser interessante. Seria bom. Para os dois lados. Para os dois lados. Acho que o Tite precisa voltar a trabalhar, né? Passou por problemas de saúde aí, mas precisa voltar a trabalhar. O futebol precisa do Tite. Gosto muito do Tite. É verdade? Então fala que é verdade? Calma aí. Carlão, aguenta aí, segura aí nisso. Não, vamos lá. Eu acho que se for verdade... Não tem nada, pô. Não tem nada. Mas mesmo se tiver algum interesse, eu acho importante, acho prudente aí. É um treinador do futebol brasileiro que ainda está numa prateleira interessante. No Flamengo não deu muito certo, mas os resultados na seleção antes de Copa, os ciclos do Tite foram bons, né? Infelizmente na Copa não deu muito certo, mas é um cara que precisa retomar aí e voltar aos melhores dias. O Adenor Bach. É isso, 4 horas tem Arena hoje especial. Amanhã a gente tá de volta às 11 horas com o CBN Sports. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.